Um, I, I'm Ann Kelso, as Eu fui apresentada a vocês. Infelizmente, eu não estou aqui o tempo suficiente para falar em português. Eu estou aqui só 3 dias. Eu vou tentar falar em inglês e eu espero que o conteúdo será transmitido. Conforme foi mencionado, nós, então, nos unimos ao Flávio Basílio, da BBTS, que é o CEO do Serviço de Tecnologia do Banco do Brasil. E o que eu vou falar com vocês é qual a relevância de harmonizar os dados e ter os dados em tempo real com essa visão de 360. Eu vou começar com uma explicação rápida da InterSystems e o que nós fazemos, quem somos e o que fazemos. Nós somos um fornecedor de software sediados em Boston, no estado de Massachusetts. Nós temos escritórios no mundo todo, 335 ou 37 escritórios. O que nós construímos em cooperação com muitos bancos, essa plataforma de gerenciamento de dados. E nós ouvimos muito dos bancos que nós estamos cansados de movimentar os dados. Nós queremos ter interoperabilidade, reunir tipos diferentes de dados. Queremos ter cargas de trabalho múltiplas e a inteligência para entender o que acontece nos nossos negócios, inclusive o analytics, machine learning, e ao mesmo tempo tomar alguma atitude em relação a isso, pegar todos os tipos de dados, dados estruturados, não estruturados como documentos. É uma tarefa muito grande. Então, na verdade, é uma maneira bastante abrangente de gerenciar os dados e facilitar, então, a oportunidade de ver todos os dados. O próximo. Eu vou começar, então, com os clientes, porque é sempre relevante com quem vocês trabalham e quais são as outras coisas que as pessoas estão fazendo. E a passar pela minha apresentação, eu vou fornecer informações para vocês. O mais interessante é vocês têm software e a tecnologia, mas o que significa isso em relação ao valor comercial das coisas? E como vocês podem ver, então, dos logotipos, os clientes com os quais trabalhamos, então é uma gama muito grande, tipos diferentes de instituições, bancos globais. Nós temos também alguns dos nossos negócios aqui no Brasil, em partes da Europa, nos Estados Unidos, em Londres. Então, na verdade, é bastante abrangente. Há muitas instituições e para fazer o gerenciamento, eles são provedores de soluções. E nós temos também uniões de crédito, todos os tipos de empresas com as quais nós trabalhamos. Bem, então, quando nós analisamos a gestão de dados, e eu sei que todos vocês representam instituições na área de serviços financeiros. Os serviços financeiros é sempre a ponta da tecnologia. Então, todo mundo tem muita tecnologia. Então, o que está impulsionando as mudanças? Por que as pessoas querem fazer mudanças? Por que é importante? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa que foi feita recentemente com executivos da área de negócio, com executivos de 500 empresas, 550 empresas. Então,
Vocês podem pegar uma cópia lá no nosso estande, é muito interessante. O que nós verificamos é que 86% das pessoas que responderam não tinham confiança em receber os dados certos. Quando você pensa isso, as pessoas estão tomando decisões, mas as decisões não são tomadas necessariamente com o nível de confiança e o entendimento do quadro geral. Há outras coisas que nós verificamos é que a maior parte das pessoas tem silos, mesmo chegar aos 90% disseram que eles têm silos de dados. É impressionante essa percentagem tão alta. Uma outra coisa que foi importante é, então, qual a qualidade dos dados nos quais você está se apoiando. E, de um modo geral, esses dados são antigos, só 5% dos dados que eles têm tem menos de 1 hora e 63% usam dados que tem mais ou menos 24 horas. Quando vocês pensam sobre isso, significa que você não tem informações durante o dia. Você toma decisões e gerencia o seu negócio sem ter a visão exata do que é necessário. Okay. So why do you need a 360 view? What, why do you care, right? What difference? Então, que diferença que isso vai fazer analisar as várias áreas de negócio, internas e externas? O que significa isso é que quando você pensa nessa pesquisa, é poder entregar insights atuais, exatos, tomar as decisões certas. E no final das contas, toda tecnologia é boa, mas tem que ser por razões comerciais e poder combinar muitas fontes de dados. E elas podem ser internas ou fontes externas para poder reunir tudo isso. É uma oportunidade de ser mais efetivos em relação à detecção de fraudes e te dá a oportunidade de ver uma análise de crédito mais abrangente e também tomar medidas, e que nós vemos muito no banco, que produtos vocês fornecem em relação aos seus clientes existentes, os produtos que você quer oferecer, para poder entender o quadro geral com os dados internos e externos e como impulsionar o seu negócio. Estamos afortunados de trabalhar em algumas áreas. O Flávio e a equipe dele também, muito obrigado. A outra coisa que é importante é ter essa visão de 360 graus e pegar os dados que não são antigos, ter dados que sejam atuais, em vez de ter dados atrasados ou informação com alta latência. Quando pensamos em risco, vocês querem analisar o risco de alguns dias atrás, uma semana, um mês atrás? Não. Vocês têm que analisar o risco à medida que as coisas acontecem. Você tem que entender a compliance, os riscos operacionais, regulatórios e até os riscos também. Com eventos de mercado, conforme nós vimos, vocês têm que entender qual é a sua exposição em relação aos seus bens. À medida que as coisas estão acontecendo, é essencial a capacidade também analisar o P&L, em vez de ser isolados numa área de negócios. Você tem que ver por todas as áreas do seu negócio transacional, que vai dar a capacidade de tomar decisões e melhorar o seu P&L. E ter essa visibilidade é extremamente importante. Uma outra que nós vimos muito em termos de decisões de negociação. Você tem que entender o que está acontecendo no mercado e alterar a sua estratégia em termos das suas negociações, seu algoritmo. Você não pode esperar para fazer um negócio depois que as coisas mudaram. Você tem que ter dados correntes. Uma outra área que você tem que reunir a informação certa
e eu fornecer isso para modelagem. Quando eu falo modelagem, pode ser modelagem para poder atingir os seus clientes, reunir então os dados, quais são as áreas e para poder ajudá-las. É uma modelagem, por exemplo, para analisar as carteiras, para balancear os investimentos, ter a capacidade de ter esta visibilidade por todas as suas áreas de negócio e trazer dados de fontes externas e fazer isso quando as coisas estão mudando. E isso é essencial. E ser eficiente nos seus negócios. Isso lhes dá a capacidade de responder às oportunidades ou comerciais e tomar decisões que são exatas e de confiança também. So how do you do that? Mas como fazer tudo isso? Bom, And I believe eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar em Data Fabric, o tecido de dados, dar um pouco de informação. E eu vou falar como nós distinguimos isso. Nas últimas 2 décadas, as instituições financeiras realmente lutaram para trazer informações externas e poder integrar as fontes internas e preencher as lacunas dos silos e fazer isso com baixa latência. Tem sido muito difícil e muitos dos casos que nós vimos seria reunir tudo, colocar numa data warehouse e acomodar para você ter essa visão global. Mas você não está vendo no momento que as coisas estão acontecendo. Com o que a Data Fabric faz, ele fornece a capacidade de realmente ter acesso aos seus dados. Então, não é tirar alguma coisa e substituir. Não estamos querendo tirar. Você pode retirar se quiser. Mas o que nós fazemos é facilitar o próximo nível de ação para poder capturar os dados na fonte, para poder fazer isso também com dados externos, dados transacionais também. É um pouco do diferenciador. E outro diferenciador é poder lidar com muitos tipos de dados, não só dados estruturados, pode ser dados não estruturados, documentos, você pode reunir toda essa informação escrita e você pode pegar esses dados e transformá-los, compatibilizá-los. E nós conseguimos também escalar isso com elasticidade. Você vai ter mais pessoas que querem acesso aos dados. As pessoas poderão ter acesso aos dados dinamicamente, vão estar disponíveis para análise, para dashboards visuais. Então, Data Fabric é um novo conceito, de certo modo, porque elimina a necessidade de ter integração de ponto a ponto e não exige que você retire as partes da arquitetura no qual você investiu, mas a importância de alavancar essas partes e facilitar os insights que você precisa para impulsionar os seus negócios de modo eficaz. Então, agora eu vou passar para alguns casos de uso. Eu sei que essa é a parte mais interessante da apresentação, certo? Então, o que as pessoas estão fazendo? Eu vou analisar esse caso. Eu não sei se vocês reconhecem. Eu sei que você reconhece o UBS, mas Broadridge, na verdade, eles faziam parte do processamento automático de dados. O que eles fazem
é uma empresa fintech de muitos milhões. Eles têm 7 trilhões de dólares por dia, então, de equity. Eles têm 80% desse mercado, é um número enorme. A UBS é a maior gestora de ativos globalmente. Há 3 anos e meio atrás, eles uniram seus esforços e o que eles estavam procurando fazer é construir a próxima geração de gerenciamento de bens da próxima geração, com o UBS, que seria o primeiro cliente. E o que acontece é que eles pegam as funcionalidades do front, middle e back office, fazer a gerenciar as negociações, liberando tudo isso e fazendo isso em uma área de aplicações. Então, a maior utilidade que está totalmente na nuvem. Eles escolheram a nossa tecnologia porque nós conseguimos a capacidade de fazer o lado de negociação, ligar com várias fontes, o ambiente de UBS, com muita tecnologia. E outras partes importantes são que eles analisaram muitas tecnologias. Eles têm muita tecnologia já. E o que fez a diferença é que nós conseguimos de fazer tudo isso com uma única tecnologia e podemos dar 9 tipos de desempenho, só utilizando 30% da sua capacidade, grandes economias e ganho de eficiência. Eu acho que eu só tenho um tempo muito curtinho, mas rapidamente, outros casos de uso. Eu não vou chegar em vários detalhes, mas nós temos a primeira empresa de gerenciamento de ativos, fundos mútuos. Eles fazem, então, o risco, eles têm 500.000 tarefas de risco antes de realizar uma negociação. E nós combinamos todas as fontes de dados que eles precisam, fazemos o processamento e 100 milissegundos. Um outro exemplo do banco varejista durante o Covid, eles tinham fechar as agências, mas queriam, então, levar o serviço para os clientes. Eles utilizaram e reuniram todas as fontes de dados que eles tinham e chegaram a 30 métricas comportamentais. Então, e eles até aumentaram os negócios 57%. E o último seria o banco que eles queriam fazer o autosserviço para o CEO e CFO. Levou 10 a 14 dias para agregar os dados de várias fontes. Nós conseguimos e temos a capacidade de autosserviço. Eu acho que simplesmente eu vou passar para o próximo. Eu vou agora passar para o Flávio, porque, bom, qual é a próxima geração? A inovação de próxima geração na área bancária. A próxima geração é que todo mundo está passando para o banco digital e ter a capacidade de ter informações de tempo real chegando e saindo, e isso é essencial. E todas as coisas que eu disse antes para prevenir fraude, a interoperabilidade com a segurança. Eu acho que o que nós fazemos é facilitar a capacidade de ver as coisas à medida que elas estão acontecendo. As pessoas querem ver dashboards. Nós temos clientes que têm isso no seu escritório corporativo e todo mundo vê o que está acontecendo dentro do negócio. E com isso eu vou encerrar e
Eu realmente agradeço a oportunidade de apresentar para vocês. É uma pena não termos tempo e também eu espero então também aprender português. Eu convido para vocês irem no nosso stand e continuar essa conversa. Muito obrigada. Boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Estão me escutando? Tranquilo? Bom, então, muito obrigado, Anne. Foi um grande prazer recebê-la. Aqui nós vamos apresentar alguns bons casos de sucesso. Na verdade, aqui nós temos uma grande parceria com a InterSystem. Então, eu vou falar rapidamente quem é a Banco do Brasil Tecnologia e Serviços. E depois nós vamos para um caso muito específico dessa operação e, principalmente, dizer que nós estamos abertos para fazer parceria com todas as empresas, sejam elas empresas grandes, pequenas, empresas que estão começando. E o que nós vamos apresentar aqui é um caso de uso da tecnologia InterSystem com também a tecnologia Banco do Brasil e como isso pode, na verdade, transformar toda a indústria bancária e financeira. Pode deixar que eu passo. Deixa. Então, falando rapidamente, quem é a BBTS? A BBTS, então, é uma empresa 100% do Banco do Brasil. Hoje nós temos 7.400 funcionários, quadro próprio mais terceirizados, e faturamos na ordem de R$1,5 bilhão de reais por ano. Também, nós só com o Banco do Brasil, nós temos mais de 8 bilhões de contratos. Nós somos responsáveis, por exemplo, por toda a operação de terminais do Banco do Brasil, somos responsáveis por toda a operação de segurança. Então, onde a gente vê uma agência Banco do Brasil, nós somos responsáveis por aquela operação. Então, é uma operação gigantesca e que está presente em todo o território nacional. Ou seja, a gente vai do Iapoca ao Chuí, estamos na Amazônia, em qualquer lugar que tem Banco do Brasil, seja uma agência, seja uma tesouraria, nós lá estamos. Mas eu não vou falar dessa operação, que é gigantesca, e nem na parte de segurança, que também é um outro caso de sucesso, mas eu vou falar agora na vertente Open Bank, o que nós estamos fazendo com o Banco do Brasil e que nós estamos prontos para também fazer parceria com todas as empresas que aqui estão. Podemos até passar. Bom, qual que é a ideia aqui? Aqui eu vou começar com uma ideia do onboarding para clientes que não têm a conta corrente com o Banco do Brasil. Aquilo que a gente chama aqui no Brasil muito de mar aberto. Então, quando a gente vai para o mar aberto, nós temos o que a gente precisa nessa operação. A gente precisa de dados, mas não adianta ter dados, a gente tem que ter inteligência. Também temos que ter capacidade de integração de uma série de serviços e, principalmente, a gente tem que confiar naquilo que nós estamos fazendo. Tudo isso atrelado à exigência de LGPD e às melhores práticas regulatórias. Porque nós sempre falamos lá no Banco do Brasil, nós aceitamos vários riscos, mas risco de compliance e risco de legal, esse a gente não compra. Então, falando nessa operação de crédito com não correntista, primeira coisa, a gente precisa conhecer esse cliente. Então, como que a gente vai conhecer um cliente que não tem uma conta corrente? Para isso, a gente tem que reduzir o risco operacional. Então, o que nós estamos fazendo usando essa tecnologia? A gente tem uma conexão hoje com várias bases de dados, inclusive conexão com o SERPRO, todo mundo conhece o SERPRO, Serviço de Processamento de Dados, e o SERPRO ele tem uma base muito importante porque ele tem a base federal, seja de registro de carteira de motorista e também tem integração com passaporte. Então nós estamos usando uma série de informações, não apenas do SERPRO, mas o SERPRO é uma informação importante, para a gente fazer o quê? A gente precisa saber se o cliente é ele mesmo. Antes da gente falar de conversar de crédito, a gente precisa primeiro saber, esse cliente que eu estou falando é ele mesmo? Ou seja, a Maria, o Pedro, o João, eles estão chegando lá pedindo uma operação com a gente, será que ele é ele mesmo ou não é um fraudador? Então a gente precisa ter essa certeza. Então a gente vai lá e tem que fazer o quê? Um reconhecimento biométrico desse cliente para ir lá e dar a checagem dessa informação. Como o cliente está pedindo crédito, ele vai dar o consentimento. Por que ele vai dar o consentimento? Ora, se ele quiser comprar bens e serviços, ele precisa de crédito. Crédito pode ser usado para comprar automóveis, para financiar trator, para financiar agricultura, e a gente pode colocar esse crédito em qualquer lugar. Essa é uma outra revolução que nós estamos fazendo, que é colocar à disposição de crédito em qualquer marketplace, em qualquer lugar. O cliente quer comprar produto na internet, lá vai ter o crédito. Ele quer comprar o produto lá na cooperativa, lá vai ter o crédito. Então isso, eu não preciso ter o crédito na agência.
e nem tampouco nos aplicativos tradicionais do banco. Eles vão continuar sendo importantes, mas a gente está colocando uma outra forma de atuação fora das agências. Por isso que é Credit Beyond the Traditional Banking System. Essa é a ideia. Então, para fazer isso, a gente precisa saber se o cliente é ele mesmo. Então a gente checa essa informação e verifica o cliente é ele mesmo. Mas também, ele pega às vezes uma foto e essa foto, quando tirou, vai bater na base. Será que o documento não é fraudado? Será que esse documento realmente é um documento verdadeiro? Então a gente também precisa fazer a checagem dos documentos. E aqui aparecem várias aplicações, porque isso também pode ter aplicação até na agência. O cliente chega na agência, apresenta o documento pode ser fraudulento. E o que a gente precisa saber? Não, esse documento é verdadeiro. Mas para isso, qual é o papel da BBTS junto com a InterSystem? Conexão. Nós não queremos e não seremos os provedores de cada uma dessas informações. O que a gente está fazendo é pegando os melhores de cada um do mercado e integrando essa informação. Quando a gente integra essa informação, qual é a lógica por trás do modelo? Primeiro, a gente tem que ter uma capacidade de integrar qualquer tipo de dado em qualquer linguagem tecnológica. Então, nosso papel é integrar e facilitar todo esse processo. Então, a gente faz essa integração e resolve o problema do risco operacional. Então, a gente já sabe, para começar, se o cliente é ele mesmo. Bom, mas a gente é banco. O que nós queremos fazer? Queremos dar crédito. Agora, quando a gente vai dar crédito para a pessoa, a gente tem que saber o seguinte, ela tem capacidade de pagamento? E aí começa também um outro trabalho que é a análise do risco de crédito para um cliente que não está, volto a dizer, com uma conta corrente com a gente, com o Banco do Brasil. Então nós vamos fazer uma série de enriquecimentos dessa base de dados. Inclusive, nós estamos conectados com os principais birôs de crédito. Inclusive, estava agora há pouco com a reunião com a COD para melhorar ainda mais a nossa capacidade de analítica relacionada a modelo de crédito. Então a gente está integrado com vários birôs e a gente também consegue agregar na nossa informação de modelo um enriquecimento importante de behavior, do comportamento desse consumidor. Porque pense numa seguinte situação. Pense um estudante que não tem a renda, não tem carro, não tem ativo, e aí eu pergunto a gente tem que dar crédito para esse estudante? Talvez, porque talvez tenha alguém pagando a conta dele. Talvez o pai está pagando a conta dele, talvez a mãe dele está pagando a conta dele, então sim, podemos dar o crédito. Como é que a gente descobre isso? Enriquecimento de dados. Ele pode estar comprando passagem aérea e ele está acumulando programa de milhagem, ele pode estar acumulando vários outros programas de benefício em vários outros estabelecimentos e ali a gente consegue ter uma proxy da renda. Da mesma forma, nós estamos conectados hoje com todas as operadoras de telecom. Inclusive, estou vendo a Fabíola aqui com a Claro, nossa grande parceira. Por exemplo, tem um cliente que tem conta lá na Claro. Se a gente sabe o CPF desse cliente e ele deu o consentimento lá no início, a gente pode fazer a validação do endereço. Com o endereço, nós vamos saber, por exemplo, onde ele mora. Se eu sei onde ele mora, eu consigo ter uma boa proxy da renda a partir daquela localidade. Dependendo do local que ele mora, a gente sabe ali é uma região de alta renda, então, mais os outros enriquecimentos que nós temos, e sabendo se esse cliente tem ou não uma negativação em algum dos birôs de crédito, isso pode ser uma boa proxy para conceder o crédito. Então, hoje, nós estamos com mais de 42 microserviços conectados. Seja microserviços para verificar fraude, seja microserviço para verificar o crédito, seja microserviço para analisar o comportamento do consumidor e, para isso, oferecer, naquele momento, a melhor operação de crédito. E mais ainda, quando a gente fala de conexão, o que nós estamos propondo, o que nós estamos fazendo? Usando a tecnologia da BBTS, se vocês têm um marketplace e precisam de tecnologia para desenvolver essa solução, nós vamos lá e preparamos essa tecnologia, usamos todo esse processo que nós temos no Hive para fazer a conexão. O Hive é essa plataforma do Banco do Brasil para fazer a conexão de todos esses sistemas e ali no Hive a gente usa o motor da InterSystem e aí a gente consegue fazer o quê? Em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento, criar o marketplace. Então, ou seja, o cliente quer comprar um celular, ele vai lá e naquele momento tem um crédito. A gente analisa e devolve, já oferecendo taxa de juros, em quantas parcelas ele quer pagar, e se ele tiver disponível, faz a operação de crédito e encerra aquela primeira operação. Aqui a gente tem um onboard, ou seja, a gente concedeu o crédito para o não correntista. Mas vamos falar mais o seguinte, agora a gente tem que falar a parte do checkout.
que também é um outro ponto muito importante no checkout. Aqui, porque estava colocando, são vários serviços que a gente tem, reconhecimento facial, score de crédito, verificação de e-mail, verificação de telefone, uma infinidade de processos que aqui estão colocando. Eu posso falar aqui de novo, mais de 42 serviços hoje já funcionando nessa operação. Mas o que eu quero falar é o seguinte, a gente concedeu o crédito para o consumidor. Agora a gente precisa fazer o quê? Cobrar esse crédito. Como é que a gente cobra? É a parte do checkout. Então nós colocamos hoje, já nessa operação, com cobrança com cartão de crédito. Porque o boleto é mais difícil. Não porque tem dificuldade tecnológica, mas porque o risco na operação com boleto é maior do que com cartão de crédito. O cliente tem maior propensão a ficar inadimplente com boleto do que ficar inadimplente no cartão de crédito. Então a gente está integrado, todo esse sistema integrado. Inclusive ele pode pagar com cartão de crédito de qualquer instituição financeira. Não precisa ser cartão de crédito do Banco do Brasil. Pode ser de qualquer instituição. Inclusive queremos já colocar daqui a pouco o Pix instantâneo nessa operação também para ele pagar da forma que ele quiser. E isso tudo a gente oferece também conciliação contábil. A gente monitora todas as APIs, porque se tiver um problema tecnológico, a gente sabe em qual local que caiu o sistema. Isso é importante na operação, porque às vezes você tem um problema lá, parou a verificação de fraude. Quem que é responsável por isso? A gente vai saber. E mais importante, quando a gente fala de interoperabilidade, a gente tem que ter a capacidade de trocar os tubos e conexões sem dar problema para o nosso cliente. O que é isso? Eu estou integrado com o birô de crédito. O birô não tem a melhor informação agora, eu tenho que trocar. Isso vai ser problema do cliente, tem que mudar toda a sua infraestrutura, todo o seu modelo, porque mudou um fornecedor. A nossa ideia é que não isso aconteça. A gente vai lá, troca o fornecedor, busca a melhor informação a todo momento e o modelo de crédito lá do banco continua rodando instantaneamente, sem precisar mexer tubos e conexões. Ou seja, trocou a tomada de 3 pinos, zero problema. A gente vai lá na hora e já está funcionando essa operação. Isso é inovação, isso é tecnologia e é isso que a gente quer oferecer para todos. E aí eu volto a dizer, muitos aqui conhecem o Banco do Brasil, mas poucos conhecem a BB Tecnologia. O problema é que até pouco tempo a gente só prestava serviço para o Banco do Brasil. Agora, nós temos uma estratégia declarada de go-to-market, em que nós estamos, sim, dispostos e queremos, a nossa estratégia, trabalhar com todo mundo. Nós somos uma empresa tecnológica de integração e que oferece principalmente a segurança e a marca Banco do Brasil. São mais de 213 anos nesse conglomerado de segurança. Então, quando a gente fala de integração de dados, o que nós estamos oferecendo é, além de uma capacidade de processamento robusta para suportar mais de 82 milhões de clientes, que é o que tem na base do Banco do Brasil, mas principalmente nós estamos aqui para oferecer a segurança e a confiança que só uma instituição tão sólida como o Banco do Brasil e no seu conglomerado consegue oferecer. A gente já nasce com a capacidade de processamento e capaz de oferecer solução para todo o mercado. E volto a dizer, estamos abertos a fazer parcerias com todas as empresas e queremos, sim, trabalhar com todos os primes do mercado. Então, cada dia a gente vai continuar buscando novas soluções, novas agregações de dados. Trabalhamos com Data Fabric, trabalhamos com Data Lake, toda essa infraestrutura e, principalmente, o que nós queremos é fornecer parcerias e trabalhar em conjunto, porque em tecnologia, escala e parceria são palavras de sucesso. Queremos, sim, então, confiança, interoperabilidade e, principalmente, resultado para todo o ecossistema financeiro. Então, novamente, muitíssimo obrigado e estamos à disposição para todas as parcerias.